pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à microbiologia médica. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre Salmonella. E o que a gente pode falar sobre essa bactéria? Vamos começar com as suas características, direto ao ponto. Primeiro, essa Salmonella, ela pertence a uma família das Enterobactérias ou Enterobacteriaceae. Esse nome diferentão que você vê aí na tela. Agora, claro, dentro dessas enterobactérias, nós vamos ter várias espécies, entre elas a Salmonella. E essa Salmonella, a gente pode dizer, dentre as suas características, que ela é um bacilo. Ela tem uma forma de bastão, é um bacilo. E vai ter, dentro das suas características na coloração de Gram, a sua forma como Gram-negativa. Então a gente pode dizer que Salmonella é um bacilo Gram-negativo, que a gente vai encontrar ela na microscopia pela coloração de Gram, aquela coloração mais rosada, porque ela é uma Gram-negativa. Outra característica importante é que essa bactéria ela não é formadora de esporos. Ela não vai formar esporos, tranquilo? Outro ponto, ela vai ser anaeróbia facultativa. O que isso quer dizer? Que ela vai se desenvolver tanto na presença de oxigênio como na ausência dele. Porém, é claro que ela vai se desenvolver muito melhor quando existe a presença desse oxigênio. Outra característica é o seu tamanho ali de 0,3 a 3,5 micrômetros, né? Esse tamanhozinho bem pequenininho. E a gente pode dizer também que ela é catalase positiva e oxidase negativa. Então, pessoal, essas são as características aí iniciais que a gente pode dizer. Lembrando que ela é uma bactéria Gram-negativa, um bacilo Gram-negativo. Entre outras características, a gente pode dizer que a mais comum, ou o tipo mais comum dessa espécie, vai ser a entérica, a que vai causar os casos de gastroenterites, que a gente vai falar mais à frente nesse vídeo. Mas também a do tipo TIF, né? A Salmonella TIF também é muito comum, porque ela causa a febre tifoide, que a gente vai ver também nessa aula. Então lembre-se, a mais comum seria a entérica e a de TIF. Porém, são vários sorotipos que existem dessa bactéria. São cerca de 2.500, vai embora. São muitos tipos. Mas o que predomina são esses dois que eu falei para você. Então guarda aí no coração. Outro ponto é que essa bactéria não faz parte da microbiota humana. Ou seja, não vai ser comum você ver uma salmonela coabitando com a gente aqui, né, no nosso intestino, né, no nosso corpo, sem que ele cause alguma enfermidade. Então não faz parte da microbiota do nosso corpo. Então, como que a gente consegue a proeza de ter essa bactéria? Geralmente por alimentos contaminados, ali um contato principalmente com alimentos derivados de aves, ovos ou a própria carne de galinha, por exemplo, com a má procedência. Então, lembre-se, a transmissão vem pelos alimentos contaminados com a presença dessa bactéria, muito comum nas aves. Geralmente a galinha, que é o que a gente mais come, é o carne de peru, de galinha e ovos. Então, pessoal, a gente já viu que essa bactéria não faz parte da nossa microbiota. A gente já viu que a transmissão vem pelos alimentos contaminados, principalmente de aves. Agora, quais são as pessoas aí mais vulneráveis que podem ter complicações com essa bactéria? Principalmente crianças menores de 5 anos. Aí a gente já pensa, opa, diarreia, né? Vai acontecer, a gente vai entender isso mais à frente. Então, a criança que tem constante diarreia, constante perda de líquido é preocupante. Idosos também, maiores de 60 anos, a terceira idade, também é grupo de risco. E imunodeprimidos, pessoas que já estão ali com alguma outra enfermidade, alguma doença, e essa salmonela vem como uma oportunista ali para causar mais problema ainda. Então, imunodeprimidos também é uma preocupação. Outro ponto são aquelas pessoas que têm um estômago
que não tem um pH tão ácido, né? Não tem aquele pH ácido no estômago e a bactéria se aproveita, né? Ela não vai ser destruída nesse estômago. Isso também é comum em pessoas que têm constantes problemas com úlceras e gastrites, exatamente pelo uso do omeprazol. Então, o uso do omeprazol é um risco para você adquirir a salmonela, porque vai diminuir o pH do seu estômago, ou melhor, vai aumentar o pH do seu estômago, deixando mais alcalino, ou menos ácido, se assim a gente pode dizer. Tranquilinho? Então lembre-se, pessoas de risco, crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 60 anos, imunodeprimidos, que já têm alguma doença, e pessoas que usam omeprazol ou que têm o estômago pouco ácido. Não vamos falar que é alcalino, que aí é você exagerar, né? Porque o estômago alcalino é complicado. Mas aquele estômago que não está tão ácido como deveria ser. Então, pessoal, vamos às enfermidades. Como eu falei para você, a mais comum é a salmonela entérica. E as causas que vai levar ao quadro clínico, a enfermidades, neste caso da salmonela, seria a gastroenterites. A gente pode dizer que esse período de incubação, ou o início dele, seria de 6 a 48 horas. Você já começa a sentir aqueles sintomas com a presença da bactéria no seu corpo. Então é muito rápido, de 6 a 48 horas você já está sentindo ali os sintomas. E claro, ele pode durar aí até 7 dias, de 2 a 7 dias, até uma semana com a presença dessa gastroenterite. E o que você vai sentir? Uma diarreia constante, né? Você fica plantado no vaso ali, no sanitário, você tem diarreia aquosa, porém, em muitos casos, não tem a presença de sangue nessas fezes. Também a pessoa tem vômitos, náuseas, acompanhado com essa diarreia e mialgia. E as cólicas, claramente, você tem uma bactéria no seu intestino, vai sentir aquelas cólicas, parece ter um ET ali na tua barriga chutando você. Então lembre-se, quando a gente fala de gastroenterites, são esses os sintomas ou o quadro clínico, lembrando que as manifestações são rápidas, de 6 a 48 horas você já começa a sentir esses sintomas. E o diagnóstico, galera? Como que a gente vai chegar a um ponto e falar para esse paciente, ó, você está com salmonela? Claro, o quadro clínico dele, ele vai falar, ó, doutor, eu tô aqui, ó, eita, que eu não saio do banheiro. Você já vai acumulando, né, um histórico dele, eu como muito ovo, muita carne de frango, né, tal. Você vai montando o quadro do paciente, juntando ao que ele sente. Mas também em laboratório você pode fazer coprocultura ou hemocultura, que vai auxiliar você a falar, opa, essa é a bactéria aqui presente. E claro, na microscopia, se ela é uma bactéria gram-negativa, você vai ver ela, um microscópio ali, aqueles bacilos rosados. Tranquilinho? E o tratamento? O que a gente faz para tratar essa gastroenterite por salmonela? A gente vai utilizar ceftriaxona e também azitromicina e fluoroquinolonas. Essas são as principais formas da gente combater essa salmonela, essa gastroenterite. Então a gente falou da gastroenterite, que é muito causada da salmonela entérica. Mas, como eu falei, ainda existe aquela salmonela tifo, que vai causar a famosa febre tifoide. Muito comum, principalmente no norte e nordeste do nosso país. E ela vai estar aí causando uma febre, mas também acompanhado com problemas gastrointestinais. Lembrando que a principal forma de transmissão é por alimentos contaminados, fecal oral ali, contaminado com fezes e a presença dessa bactéria. Então, a gente pode dizer que os sintomas são esses, né? De febre, né? Febre tifoide e os sintomas gastrointestinais. Mas as complicações seriam aí bem agravantes. Pode ocorrer sepse desse paciente, pode acontecer até mesmo aí essa bactéria se espalhar por todo esse corpo, alcançando a corrente sanguínea e até mesmo ocorrer uma perfuração intestinal, causando aí graves problemas de infecção. E quanto ao tratamento dessa febre tifoide, o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente?
Bom, primeiro você tem que saber que o principal utilizado é ceftriaxona, principalmente em casos mais agravantes. Agora, a amoxicilina, é bom você saber que casos já existe resistência a esse tipo de fármaco. Então é bom evitar o uso desse fármaco, a amoxicilina, por causa dessa resistência já existente. Aí a pessoa já está ali num quadro grave, você dá um antibiótico, né, um fármaco que já tem resistência, aí vai complicar, né? Então, use diretamente já o ceftriaxona para evitar esse tipo de problema. Então, esse seria o tratamento. E com isso, galera, a gente termina esse resuminho referente à salmonela e vamos continuar com nossos estudos referente à microbiologia médica, essas bactérias patogênicas. Valeu?